Bem-vinda, aventureiro! Vamos continuar a nossa jornada ao passado e mergulhar nas notícias do mercado de arcades japonês de março de 1979. Temos aqui um vislumbre fascinante de uma indústria em plena ebulição, diretamente das páginas da revista Game Machine. Exato. É um período vibrante, ainda muito sob a influência dos Space Invaders, claro, mas como vamos ver, a indústria já estava a mexer-se, a explorar outros caminhos. Sim, A nossa ideia aqui é perceber o pulso do mercado naquele momento, as novidades, os desafios também. vamos a isso então. O eco de Space Invaders ainda era enorme, não é? Tanto que a Taito foi até elogiada pela postura de vendas na reunião da JOWO, a Associação dos Operadores. Sem dúvida, foi um fenómeno. Mas já se sentia que era preciso mais, certo? Não podiam viver só disso. Claro que não. Havia, pronto, uma explosão de jogos espaciais. Era natural. Mas os grandes nomes já estavam a tentar diversificar. A Taito, por exemplo, não se ficou pelos shooters. Lançou uma máquina de prémios, a Toy Pops. Ah, há uma máquina de prémios. Curioso. Sim, e um jogo de corridas, o Speed Race CL5. Esse Speed Race CL5 parece interessante. Já com monitor a cores e feedback na condução? Exatamente. A cor ainda não era o standard todo. E adicionar essa imersão física, tipo a vibração do volante, era uma aposta forte. Mostra que estavam a experimentar, a ir além da fórmula. Sem dúvida. Eles até lançaram um flipper, o Dragon. Um flipper a Taito. Ok, diversificação a sério. E a Nintendo, entretanto, o que é que eles andavam a fazer? A Nintendo estava muito focada na altura, nas mesas de cocktail. Era um formato super popular. Sim, sim, via-se em todo o lado. Exato. Tinham lá o Space Fever, que ainda era na onda espacial, mas também o Block Fever. Block Fever, jogos de partir blocos, tipo Breakout. Isso mesmo. E a Sega? A Sega estava a entrar com força nos shooters verticais. Ah, os shmups a começar. Sim, com o Space Attack e uma versão melhorada a T4. Era um género que estava a ganhar tração. E a Namco, tinham tido aquele sucesso com o Shootaway? Sim, o Shootaway foi premiado e tudo. Em março de 79, a Namco estava a explorar muito o conceito de Breakout. Lançaram várias versões. Várias. Sim, Double, Progressive, Cavity e até um móvel especial, o Double Block Game Stand, que tinha 2 jogos de blocos lado a lado. Interessante. E distribuíam também outras coisas, como o Gabby e o Submarine. Quer dizer, havia muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E a concorrência de fora, o mercado não era só japonês. Claro que não. A Bally, por exemplo, lançou o Bally Invaders, uma resposta bem direta ao sucesso da Taito. Uhum. E nos Estados Unidos, a Stern, o nome clássico dos flippers, ganhava uma nova força com a união do Sim Stern e do Harry Williams. Dois gigantes. E a Universal, outra empresa japonesa, estava a expandir-se, abriu escritórios nos UA e no Reino Unido, Por acaso foi nessa altura que o Nolan Bushnell saiu da Atari, não foi? para se focar na Pizza Time Theater. Exatamente. E olha que curioso, um pormenor que mostra como tudo estava ligado. O inverno foi tão rigoroso em Chicago que afetou a produção de máquinas nos Estados Unidos. A sério. E isso podia ter impacto até no Japão? Podia, sim, em termos de componentes ou até de importações. Mostra a globalização da indústria já naquela altura. Falando em tecnologia, além da cor que mencionaste no Speed Race, o que mais se destacava? Bem, via-se mais uso de microprocessadores. O GT Block Challenger é um exemplo. Permitiam jogos com regras mais complexas. Ok. E havia inovações no som. Jogos como o UFO Ride ou o Kappa-Cow tentavam sons diferentes. E até coisas mais práticas, como a Zahi Psycho a alertar para as patentes dos mecanismos de moedas. Exato. Mostra que o negócio estava a ficar mais sério, mais profissional. E as mesas de cocktail eram mesmo a grande tendência. Eram omnipresentes. E os jogos de blocos, como disseste, havia imensos. GT Block, Block Fever, Corn Belt, Space Micon Kit. Era uma febre. Mas também surgiam coisas mais originais. O Kappa-Cow, da Toyo Guraku, por exemplo. Kappa-Cow, o que era isso? Era um jogo de redemption, daqueles em que se ganham bilhetes ou prémios, mas melhorado e com um tema japonês muito peculiar, com capas. Que giro! E ao mesmo tempo que tudo isto fervilhava nos arcades, havia um grande investimento em parques de diversões mais, digamos, tradicionais. Ah, sim. Sim, é fascinante. Anunciavam montanhas russas de última geração, importadas da Aero e da Intamin, para o Parque Korakuen, em Tóquio. Uau! E já havia planos ambiciosos para um parque tecnológico na exposição Portópia 81, em Kobe.
O entretenimento estava a crescer em várias frentes. Mas, no meio disto tudo, nem tudo eram rosas. Começou a surgir uma preocupação social, especialmente com os medal games, certo? O que eram exatamente? Os medal games, ou jogos de medalhas, eram máquinas que usavam fichas ou medalhas em vez de ienes diretamente. Muitas vezes, essas medalhas podiam depois ser trocadas por prémios. E o problema era? O problema era a ligação aos jogos de azar e, principalmente, o acesso de menores a estas máquinas. Havia a preocupação de que fosse uma porta de entrada para o vício do jogo. Percebo. E como é que as autoridades e a sociedade reagiram? Começaram a surgir reações fortes. Na prefeitura do Wakayama, por exemplo, implementaram uma lei mesmo rigorosa. Assim? O que dizia? Proibia a entrada de menores de 18 anos nestes locais e obrigava a ter sinalização muito clara sobre isso. Ok, bastante restritivo. E em Hyogo houve um movimento semelhante, mas promovido pela própria Associação de Operadores, a GGA. Mais na base da autorregulação, mas com o mesmo objetivo de proteger os menores. Parece que havia ali uma tensão, não é? Entre as regras da indústria, que às vezes permitiam menores acompanhados, e as leis locais, que eram mais duras. Tão quente. Eram, no fundo, os primeiros grandes desafios regulatórios e sociais que a indústria enfrentava. Fascinante. E para terminar, algumas curiosidades dessa época. Olha, o mercado das máquinas de venda automática no Japão estava a explodir. Quase 4 milhões de máquinas. 4 milhões? Epá! E vendas anuais na casa dos trilhões de ienes. Dominado pelas bebidas, claro, mas mostra bem a apetência pela conveniência e automação. E até havia programas de televisão sobre montanhas russas americanas e concursos de karaoke. Exato. A cultura popular a refletir este fascínio pelo entretenimento mecânico e tecnológico. Portanto, resumindo, março de 1979 mostra-nos um mercado japonês de arcades super dinâmico, cheio de inovação, com a cor, o som, a diversificação para além do espaço, mas, ao mesmo tempo, a lidar já com as primeiras grandes dores de crescimento, as questões sociais, a regulação. Uma mistura potente, sem dúvida, de criatividade e os desafios que ela inevitavelmente traz. Fica a pergunta, não é? Até que ponto esta tensão, que já vemos aqui em 1979, entre o avanço rápido da tecnologia e de entretenimento e a preocupação com o seu impacto social, até que ponto é que isso continua a moldar a indústria dos videojogos que conhecemos hoje? Fica a reflexão. Até à próxima exploração.